quer orar para nossa família? Senhor, meu Deus, meu Pai, hoje eu estava aqui para pedir que você abençoe a minha família, que você venha proteger ela, que a minha família seja abençoada por você, que seja uma família de Deus, que você abençoe a cada dia e que você aprenda e que você possa fazer essa família aprender a amar a Deus e tudo que você quer que eles façam. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pode ir lá, vai com a vovó. Glória a Deus. Amor, esse sofá que tá muito chique, né? Estamos em casa, né? Estamos em casa. Então vou me sentar. Glória a Deus. Você quer ficar sentadinho? Amém. Com vontade que eu vou ficar em casa, sentado aqui. Glória a Deus. Queridos, Congresso de Família da SEV, assim na terra como O céu. Famílias Conectadas. Quem teve o prazer e o privilégio de estar aqui ontem, ouviu através, né, da vida da irmã Tamara, do irmão Ellison, que está lá em cima, né, compartilhar aqui conosco coisas maravilhosas, que como é bom ver, né, pessoas aprendendo e ensinando aquilo que aprendem, né, mostrando que Deus tem feito maravilhas na vida de cada um, e assim a gente passa esse ensinamento para frente, né? A gente ficou muito feliz de ver eles compartilhando de muitas coisas que nós já aprendemos, que nós também já vivemos, que nós também compartilhamos. E é interessante demais como a gente vê que a gente é muito parecida com a Fernanda, Tamara. O Ellison, eu sou muito parecido contigo. Só que tu tá na frente, tu pelo menos sabe fazer o arroz. Eu nem isso eu tento, cara. Só Jesus. Eu sou daqueles que é capaz de queimar a água fervendo. Aleluia. Quem não assistiu ainda há tempo, online, né? Quem não assistiu online, quem não estava aqui presente, depois vai lá na página da SEV para assistir a mensagem que eles trouxeram ontem, que foi muito bom, tá bom? Quem não teve a oportunidade de estar aqui ontem, fica gravado lá na página da SEV. Curtam lá, porque foi muito bom ver eles compartilhando aqui da conexão da família. Famílias conectadas, da conexão que precisa haver entre eu e a Fernanda, entre a Fernanda e eu, e entre nós com os nossos filhos, e dos nossos filhos para conosco. Eles compartilharam isso aqui. E é o primeiro passo para nós vivermos essa harmonia dentro da nossa casa. E hoje a gente vai falar aqui, dando prosseguimento, após a gente entender que é necessário, Anderson e Michele, essa conexão entre vocês e o Davi, né? Essa conexão, Fábio e Janaína, entre vocês e o João, né? E a Isabela. Então, e o Fabinho, né? Ainda tem esqueci, tem 3, gente. Parou também por aí? Parou, né? Igual a Tamara, falou assim, chega. É sério. Tem gente que fica profetizando pra gente, falta menina. Eu falei assim, olha só. Então ora para Deus me dar um bom emprego, vai orando tudo, o pacote tem que ser completo. Então, entendendo que a gente precisa ter essa conexão entre nós, hoje nós vamos falar agora da conexão que a família precisa ter com o Pai. Essa conexão que nós precisamos ter com o Pai, que é imprescindível para que a nossa família seja uma família de sucesso, para que a nossa família alcance as bênçãos, para que a nossa família caminhe de vitória em vitória, as promessas se cumpram. Só que a conexão do casal tem que andar em sintonia para que essa conexão seja bem mais fácil, a conexão com o Pai. E eu e Nanda, a gente conversando sobre isso em casa, né, nós pensamos assim, as fases que nós temos a oportunidade de ter as conexões com Deus. Porque, pensando em família, vamos abranger então todos, porque todo mundo aqui é oriundo, né, de uma família, né? Você pertence a uma família, não é verdade? Ou tem alguém aqui que veio de um ovo de dinossauro, foi achado enterrado, alguma coisa assim? Não, né? Você é oriundo de uma família. E
tentando abranger tudo isso, a gente foi pensando em casa, falei assim, amor, as conexões que devem ser feitas ao longo das nossas vidas, ao longo das fases das nossas vidas, né? Nós nascemos, nós crescemos, nós conhecemos alguém, nos enamoramos, nós noivamos, nós casamos, nós temos filhos, nós envelhecemos e depois vamos para o braço do Pai. E como que é essa conexão nossa durante toda a nossa vida? Como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode buscar isso? São inúmeros caminhos. Então a gente vai tentar pontuar alguns aqui, né? O texto, né, que faz até parte é o texto de Mateus 6. Eu quero ler os versos 9 e 10, que é onde está incluído, né, o assim na terra como no céu. Mateus 6, versos 9 e 10. 9 e 10, isso. E diz assim: portanto, orai vós deste modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu quero frisar isso. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, né? Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Só até aqui. A gente sabe que a oração continua, mas só até aqui. Porque nessas frases eu e a Nanda conversando, nós fomos pescando ali fases, né? Em que a gente pode, em todas as fases nós precisamos disso: santificar o nome do Senhor, né? Buscar o reino do Senhor, fazer a vontade do Senhor e fazer essa conexão, assim na terra como no céu. Tem que haver isso. E aí, né, amor, vou deixar você começar. Onde começa? Infância. Você nasceu. E aí, qual é o primeiro passo para a sua conexão com o Pai? Ontem, eu estava falando, quem não pôde assistir, vai lá na página da SEB para vocês verem. Senta aqui, amor. Senta aqui. Foi uma bênção a ministração da Tamara e o Ellison. Eles não só ministraram a palavra, como compartilharam também momentos deles, experiências deles. E assim, nós nos identificamos muito, né? Aprendemos também com eles. E foi uma bênção. E justamente o primeiro ponto, que é a infância, foi um exemplo assim muito rico que eles trouxeram para nós, como eles, mesmo vindo de realidades totalmente diferentes, né? Eles conseguiram levar para os filhos, estão conseguindo em tempo real trazer para a realidade do lar deles, com as crianças ainda pequenas, um lar que chama a presença de Deus para estar ali. Então, assim, eu achei muito interessante, Tamara, porque quando nós estávamos nos preparando para fazer essa ministração, a gente foi fazendo um túnel do tempo e foi vendo o quanto na nossa história, né, eu vou falar de mim, Bruno vai falar dele. Eu, particularmente, não tive uma infância onde o reino de Deus era trazido para minha casa. Os meus pais, eles não tinham uma religião determinada, assim, eu sou católico, eu sou espírita, eu sou evangélico. Não, eles não tinham uma religião pré-determinada e também não ensinava a gente a dizer, se perguntar, fala que tu é católico, porque a gente sabe que a nossa cultura é assim. Mesmo que a pessoa não dê as caras na igreja, a cultura, né, no Brasil é assim, a gente é católico, fez primeira comunhão, eu sou católico. Então, a minha mãe nem isso ensinou pra gente. Tem até um lado positivo, porque se a gente não era, ela não estava ensinando a gente a fingir que era. Então a gente cresceu assim, sem dizer o que era. A gente não é nada. Era até engraçado. Todo mundo era católico e a gente não era nada. Mas a minha mãe ia aqui, ia ali, né? Ia às vezes na igreja, ia às vezes num lugar espírita, e era uma confusão, né, de informações. Mas não tinha assim, vamos sentar aqui, vamos orar. Não tinha esse ensinamento como a Tamara falou aqui, como, seu pai vai sair, vamos orar por ele. Não tinha nada, queridos, nada, absolutamente nada. Só que assim, quando eu entrei na adolescência, os meus pais se converteram, né, entraram para os caminhos do Senhor e começaram a trazer a presença de Deus para minha casa.
para nossa casa. E aí eu tive o primeiro contato, eu já não era mais uma criança, ou seja, ela não podia pegar, me arrastar, trazer para a igreja. Então, essa fase da infância, nesse sentido de trazer a presença de Deus para a minha realidade, ela foi perdida, né? E aí, quando minha mãe foi para a igreja, eu já era adolescente, eu não queria ir para a igreja. Minha mãe botava louvor, eu falava, mãe, deixa eu ouvir as minhas músicas. Aquilo ali me incomodava. Até que com uma determinada fase da minha vida, né, minha mãe levava, como as quartas-feiras tem aqui, a mesa de oração, os irmãos botam fotos, carteiras de trabalho para orar. Minha mãe sempre levava uma foto, né? E uma foto minha, da minha irmã e uma prima minha. E aí, essa foto, eu estava, como eu me vestia na ocasião, né? De top aqui, calça lá embaixo, toda assim, extravagante. E aí, uma irmã falou assim para minha mãe, essa sua filha aqui tá pertinho de se converter. Minha mãe pensou na minha irmã, né? Não pensou em mim. Aí ela falou, essa aqui? Ela, não, essa aqui. Apontou para mim na foto. E aí, realmente, foi algo assim muito rápido, desde que essa irmã falou, porque Deus já estava trabalhando na minha vida. Então, foi na adolescência que eu tive esse primeiro contato. Mas fez muita falta, fez muita diferença, porque eu já entrei nesses poucos anos da minha fase de adolescência, eu experimentei coisas que, se eu tivesse na presença de Deus, eu não teria experimentado. Pelo menos eu teria um norte. Não vá por aqui, não faça isso, não ande com determinadas pessoas. Por quê? Porque eu teria um círculo de amizade dentro da casa de Deus. Eu teria um vocabulário dentro da minha casa que exaltaria o nome de Deus, louvores, música, tudo, gente. Tudo na fase da infância marca de forma que a gente não tem noção. Eu tenho memórias da minha infância, das músicas que eu ouvia, das músicas que eu dançava, dos filmes que eu assistia, do que eu ouvia, as frases que meu pai falava, e nada tinha a ver com Deus. Então, o que a Tamara e o Ellison falaram aqui ontem vai marcar, né, a infância das crianças deles, vai marcar a infância dos meus filhos, porque estamos fazendo isso, vai marcar a infância de cada um que se esforça para trazer os filhos para a casa do Senhor, né? Como é que foi a sua infância nesse aspecto? Virou entrevista agora. Virou um podcast. Então, podcast. Amados, é muito importante isso que a Nanda está falando, né? A responsabilidade dessa primeira conexão com Deus é nossa. Os nossos filhos, tadinho, o que eles entendem, né? A filhinha do Felipe lá, tá lá, pequenininha, tá ali ouvindo, ela não sabe nem o que eu tô falando. Então, de quem é a responsabilidade de conectá-la ao reino? É de vocês. Os pais precisam entender isso e levar essa conexão. Eu fui um pouquinho diferente da Nanda, porque minha mãe, quando começou a ir à igreja, eu tinha só 3 aninhos de idade. Então, com 3 aninhos eu já comecei a ir à igreja, já comecei a entender muita coisa, né? A minha mãe, nesse período, para quem conhece o nosso testemunho, né, nesse período era eu e minha mãe, né, que foi o período em que meu pai estava fora de casa. E ela lutando, estudando, faculdade, não dava para ter aquela, vamos dizer, essa conexão melhor, como a Nanda citou aqui, de poder, faz isso, faz aquilo e tal, mas já foi uma diferença na minha vida estar na casa do Pai, estar todo domingo lá ouvindo. Ela me levava nos cultos nos lares, né? E assim eu fui crescendo e ouvindo. E mesmo pequeno, na minha infância, eu fui tendo a oportunidade de conhecer Deus, de ter essa conexão com o Pai. De aos 7 anos de idade, Deus já falar comigo, né? Quem conhece, eu não vou entrar na história, senão é outra coisa. Mas, né? Deus já falar comigo aos 7 anos de idade e viver experiências com Deus mesmo pequenininho. Brigar com a minha mãe, falar, mãe, que Deus é esse que você serve? Porque quando ela pensou que a promessa não ia acontecer mais, eu falei assim, não, tem uma promessa e Deus vai cumprir. Isso na infância. Porque essa conexão já começou a ser feita através da minha mãe. Porque ela entendia que o melhor caminho é estar trazendo o filho à igreja, levando para a salinha. Nossos pastores, eles sempre insistem, culto da família, traga as crianças, a gente ora pelas crianças, a gente unge as crianças. Hoje aqui, congresso de família, traga as crianças, e é tão lindo, eu fico cada dia mais vendo eles crescendo aqui, né? E ali já estão fazendo os grupinhos deles ali,
Já ficam ali no cantinho, louvando junto, dançando junto, né? As meninas menorzinhas já ficam dançando, os meninos dançam do jeito deles, né? Aquele negócio assim, pula e vai para lá, e faz assim. É um negócio meio... Mas é muito legal de vê-los, né? Crescendo nesse ambiente. O Guilherme hoje, pastor, vindo para a igreja, ele falou: pai, vai ter o Pregador Voltou? Ele lembrou da cantada, ele apaixonou pela música. Ele, pai, vai cantar o Pregador Voltou? Eu falei assim: não, filho, depois ele volta. Hoje não, hoje é o congresso da família. Marcou ele marcou mesmo. E ele, nos cultos que a gente faz em casa todo dia, à noite, ele uma vez pediu para que a gente faz um louvor e uma oração, né? E esse ano a gente quer incluir a palavra, porque às vezes a gente não consegue, já vai meia-noite e meia, a gente já está cansado, a gente faz o louvor e a oração, mas a gente quer melhorar esse tempo de qualidade com os nossos filhos, para poder, na infância deles, ensinar eles essa conexão com o pai. E aí às vezes eu falei: filho, quer um louvor hoje? Eu quero, pai. Qual? O Pregador Voltou. A gente bota lá para ele louvar. Então, essa conexão, pai, mãe, na infância, é responsabilidade sua, tá? Se você não fizer, eles são muito pequenininhos para entender. Vai chegar a idade em que eles vão entender, e aí vai ter que ser por eles mesmos, né? Mas eles, nessa primeira fase, é com você. Só para fechar essa parte da infância, toda família tem uma rede de apoio, né? Uma avó, um avô, o sogro, a sogra, né? Um tio, um parente próximo, um vizinho que acaba fazendo o papel de, muitas vezes, na impossibilidade dos pais, levar a criança para a igreja. Aconteceu isso com o Bruno. Minha sogra trabalhava e estudava, e o Bruno não podia ir às quartas-feiras na igreja. E aí a avó dele, né, a sogra da minha sogra, levava o Bruno. E quantos avós que estão aqui, né, tios, vizinhos, fazem esse papel muito bem feito, né, de trazer uma criança? Porque se você, de repente, seus filhos já estão crescidos, ou você não tem filhos, mas você está semeando na vida de uma criança quando você se dispõe a trazê-la para a casa do Senhor, plantando nela o desejo de estar naquele lugar, não é verdade? Isso aí. E assim a gente vai caminhando e implantando essa conexão na vida dos nossos filhos. E aí eles crescem um pouquinho, já entra na fase da adolescência, né? Quem tem aqui filho adolescente, aí sabe que é aquela fase difícil, aí ele já começa a pensar em namoro, em outras coisas, e as fases vão mudando. Só que aí, nessa fase, você que é solteiro, você aqui, jovem, adolescente, por isso que eu falei, nós vamos pegar cada cantinho da família, vamos pensar nisso. Você que está solteiro e que está pensando nisso, ou não está, ou está sendo meio que influenciado pelos seus colegas, porque está todo mundo namorando, você tem que namorar, essas coisas, enfim. A fase solteira, a fase que você está crescendo ali, sua pré-adolescência, adolescência, início da juventude, amigos, olha, é uma fase que você tem que vir com tudo nessa conexão. É a fase que você tem que realmente esquecer o mundo e cair e mergulhar nessa conexão. Porque é uma fase que você só está estudando e o resto do tempo você pode ter essa conexão. Ah, Bruno, poxa, mas estudar é difícil, Bruno, eu estudo pra caraca, Bruno, pô, mas eu tenho que fazer concurso, eu estudo de dia, de noite, de madrugada, de manhã e de madrugada, e dando volta, pirueta, e eu fico estudando. Amém, querido, você não sabe de nada, você não sabe de nada, o que é que vem pela frente, não é? Mas é um momento em que você só tem... É um momento muito importante, porque você tem esse tempo precioso de estudar, sim, se preparar, sim, mas sobra muito tempo para você buscar essa conexão com o Pai e esquecer conexões que vão te levar para o caminho da perdição. É o momento de desfazer, se você já tem feito, desfaça as conexões que estão te levando para longe do caminho do Pai. Escolha os caminhos, escolha amizades, escolham influências que vão te levar a se conectar com o Pai. É esse momento, porque você está crescendo, você está amadurecendo, e é um ponto chave na tua vida agora. Tem um texto bem conhecido. O Edson, bota para a gente aí, Eclesiastes 11:9. É bem conhecido, eu vou deixar vocês lerem.
bem conhecido, que sempre é pregado em congresso de jovens e adolescentes. Já foi? Vai lá, os jovens e adolescentes da igreja. 1, 2, 3. Não tem jovem, não tem adolescente aqui. Todo mundo velho ou criança, né? Não tem. Vou falar de 12 até... Oi? 12 a 21, vai. 1, 2, 3. Ai, Jesus. Tá sem conexão. Como diz o Gui, cri, cri. Oi? Ouço grilos. Vocês não sabem a idade, gente? Estão na dúvida na idade. Você, igreja, vamos ajudar eles. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Alegra-te, mancebo, na tua mocidade, e anima-te o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas Deus te trará a juízo. Eu entendi uma coisa, pastor, que o nosso julgamento para receber o veredito no dia final, quando estivermos diante do Pai, começa quando a gente nasce e vai até o fim da nossa vida. São muitas provas que nós podemos produzir a nosso favor ou contra nós. Então você, jovem, nessa fase, vou repetir, é o momento em que você mais precisa entender, obrigado, Leandro, essa conexão com o Pai. Se alegra, anda conforme o teu coração, mas que o teu coração esteja aqui, na casa do Pai. Que o teu coração esteja em ler a palavra, que o teu coração esteja em louvar ao Senhor em todo tempo, onde quer que você esteja, que o teu coração esteja em negar o mundo e tudo aquilo que ele oferece, que o teu coração esteja em ser forte e corajoso para nunca negar o nome do Senhor. Suporta o bullying, suporta a zoação, deixa te chamar do que for. Você fala, eu quero é Deus, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Ou você canta também, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri para minha vida e agora eu vivo. É esse momento, querido. É esse momento. A infância já passou. Os teus pais já te instruíram. Ou não, a Nanda falou, ela não teve essa oportunidade, mas na adolescência ela teve a oportunidade e agarrou. E aí ela fez a conexão com o Pai. Faça essa conexão. Você já tem agora, você não tem autonomia 100% da tua vida, mas nessa fase você já vai assumir a responsabilidade de muitas decisões que você pode fazer. Então, desconecta do celular, conecta com a Bíblia. Desconecta das redes sociais e passa a seguir aquele que tem mais seguidores na face da terra. Quem é? E ele nem precisa de mídia social, mas é a pessoa que mais tem seguidores na face da terra. Ninguém, duvido que alguém tenha mais seguidores, mais likes, mais curtida do que Jesus. Tem? Não tem. Então, fica aí a dica, tá? E nós vamos para uma outra fase aí. Só para finalizar essa fase de... Só para finalizar. Tem uma consideração. Isso, amor, você me ajuda, minha ajudadora. O que acontece? É uma fase que a gente faz muita coisa da nossa cabeça já. Não é só o que pai e mãe diz como a gente é criança, né? Que eles não vai sim. Não é mais essa fase. Então não cabe mais a gente dizer, meu pai, minha mãe não me levava. Você não vai muitas vezes para lugares que seus pais não querem que você não vá. Então também é a fase de seus pais não estão ensinando você ir para a casa do Senhor, estão ensinando coisas erradas para você. Você pode dizer assim, não, vou fazer diferente. Não afrontando, óbvio, né? Honrando, mas fazendo diferente, mostrando para os seus pais que você deseja caminhar com Cristo, né? Muitos filhos começam essa caminhada e os pais não. Existem muitas pessoas que se converteram, foram os primeiros a se converter na sua família, na adolescência, né? Solteiro, e foram os primeiros. Então, se você está aqui, está nessa situação, você pode ser o primeiro da sua família. Você já pode decidir por você e dizer, eu quero. Meus pais ainda não querem, mas eu decido firmar essa conexão com Deus. E tem a fase que ainda estamos solteiros, né?
não somos casados, mas estamos namorando, porque tem diferença. Você ser um jovem, um adolescente solteiro, mas que está namorando, a gente tem um compromisso com uma pessoa, né? Só que como nós sabemos que Deus não une pessoas, Ele une propósitos, nós precisamos, em primeiro lugar, antes de namorar, estabelecer conexões de amizades que vão levar a possíveis relacionamentos, que essas conexões estejam ligadas com o céu. Então, se você já está num grupo que tem pessoas que não servem, né, para ser nem amigo, quanto mais ser namorado, já não é para você estar ali, porque de alguma forma o tempo vai passar e você vai se identificar com aquela pessoa, vai ter um desejo de estar com aquela pessoa de uma forma mais aproximada e você vai acabar namorando aquela pessoa. Então, se você já notou que o seu ciclo de amizade só tem gente que não quer nada com o estudo, não quer nada com Deus, não quer nada com respeitar pai e mãe, ó, corre, né? A palavra de Deus diz que nós devemos fugir do diabo, né? Temos que nos sujeitar a Deus, ou seja, obedecer esses ensinamentos e fugir do diabo, né? Para que a gente consiga vencer essa fase que, agora já estou numa idade e vou namorar com a autorização dos meus pais, que é com a ajuda, né, do discipulador, com a bênção do pastor, vou namorar. Será que verdadeiramente essa pessoa está conectada com Deus? Porque se Deus não une pessoas, une propósitos, nós precisamos saber se essa pessoa ao qual a gente está se interessando e já está namorando tem uma conexão com Deus. Porque, queridos, as fases vão continuar, o tempo vai passar, a minha idade vai aumentar, os filhos vão chegar e essa conexão não cai de paraquedas, ela é construída. Né? Se não foi construída com seus pais, na sua casa, na infância, se não foi construída no início da adolescência, não vai ser no namoro que você vai dar esse start. É impossível? Não. Mas não use o namoro como teste para você, agora a gente vai firmar, porque a gente está namorando, a gente quer casar, então vamos nos aproximar de Deus. E é o que mais acontece. Às vezes alguns casais estão no mundo ou estão na igreja sem muito compromisso, querem muito ser abençoados com uma casa, com casamento, com festa, com lua de mel, com tudo, e aí fica naquela corrida, né, de se aproximar de Deus, e chega na próxima fase a gente sabe que esfria. Então nós precisamos entender que essa fase do namoro, para nós, foi uma fase muito determinante para a gente saber que o Bruno estava dentro do propósito que Deus tinha para a minha vida. E que eu estava dentro do propósito que Deus tinha para a vida dele. Porque senão eu ia atrapalhar ele, ele ia me atrapalhar. Quantos de nós tivemos relacionamentos que perdemos tempo? Passamos anos com uma determinada pessoa e os anos não voltaram, passaram, a juventude passou, né? Aquela época que você podia estar ali servindo a Deus, não, eu tenho que ir porque eu tenho um namorado e meu namorado ainda não é cristão. Então não é hora da gente estar se conectando ao ponto, né, a alguém, a uma pessoa, ao ponto que interfira na nossa conexão com Deus. E o que a Nanda falou é muito importante, porque quando nós começamos a namorar, a primeira conexão é o quê? Um com o outro, não é verdade? E que conexão, né? Ô glória! Quem é casado há muito tempo, lembra desse tempo? Lembra, Elias, essa primeira conexão? Lembra, pastor, a primeira olhada, a primeira conexão, aqueles raio, lembra antes? Vou conectar ali, conexão total, não é verdade? E é essa primeira conexão que às vezes atrapalha muito, porque a gente se conecta tanto que esquece de se conectar com o céu, só lembra de se conectar um com o outro, não é verdade? Quer ver, vamos pegar um trecho do texto de Mateus 9:10 que a gente leu, Mateus 6, verso 9 e 10, que é a oração do Pai Nosso. Aqui, Mateus e Duda. É noivo já, né? É noivo. Mas vale. Namorado, noivo, não casou ainda. Tá no... Vocês fazem assim, pega a mão dela aí, Mateus. Assim, Pai Nosso, Duda, pega a mão dela. Errei não, amor. Vai os dois juntos. Pai Nosso que está no céu. Não, repete, vai. Pai Nosso que está no céu. Santificado seja o vosso nome no nosso namoro, no nosso noivado. Entendeu? Santificado seja o vosso nome nos seus relacionamentos. Porque se não for assim, se você não buscar essa conexão com Deus,
não vai dar certo. Você vai já começar a construir algo e por causa da conexão que vocês têm um com o outro, insiste, casa e aí acaba tendo um casamento destruído lá na frente e não consegue nem terminar de construir a sua família. Porque a família é instituída no casamento e quando vem os filhos, aí ela se completa, não é verdade? Mas ali você já perde, porque a tua conexão com o seu namorado ou com a sua namorada é maior do que a conexão de vocês dois com Deus. Porque quando eu e Nanda, eu não vou ser hipócrita aqui de falar que nós dois fomos namorados perfeitos. Não, nós vacilamos, nós também tínhamos nossas dificuldades, até que um dia a gente entendeu. E alguém falou assim, tá namorando, né? Quer casar? Quero. Você ama? Amo muito. É essa que eu quero casar. Então, dá os dois as mãos e vai fazer a obra do Pai. Vai se conectar com Deus. Vai se ocupar. Vai se ocupar com as coisas do Pai. Sobra muito tempo, né? Para muitas coisas que nos afastam da presença de Deus. É né? verdade. Aí a gente fica buscando cinema, passeio, ainda fica gastando dinheiro, né? Gasta. Ainda gasta. Cinema, e não sei o quê, e presente, e Bob's, e McDonald's, e cinema, e não sei o quê, não sei o quê. E já dentro da casa do Pai, esquecendo de que se nós não tivéssemos uma conexão com o Pai nessa fase, não iria dar certo. E aí nós entendemos isso e caímos dentro, eu do louvor e ela da dança. E cantatas e musicais e culto e vamos trabalhar, e eu vou na igreja, ela vai na igreja, e era dentro da igreja de manhã até de noite, e vamos trabalhar e vamos conectar com o Pai. Porque se a gente não conectar com o Pai, a gente abre aqui na mente o desejo da conexão um com o outro, e é uma conexão perigosa, uma conexão que não pode acontecer. Tem certas conexões que não podem acontecer antes do tempo, se você me entende, fica a dica. Meu Deus, né, pastor? É forte. Mas é que a gente pode falar, né? A gente está aqui em Congresso de Família aí, instruindo nessa conexão com o Pai. E tem que ser em todas as fases da sua vida. Nós já falamos o quê? Infância, né? Depois ali a fase solteiro, de adolescência, juventude. Estamos falando de namoro. E a gente procurou fazer isso, até que enfim, aleluia, o Senhor abriu as portas, e o casamento chegou, aleluia, depois de quase 7 anos de muita prova. 6 anos e 10 meses, né, amor? Foi muita prova, né? Não é fácil, não. Mas Deus... Que luta mesmo. Assim, mas Deus nos ajudou e chegamos lá. E assim, foi tão importante a gente cair a nossa ficha para que a conexão com Deus, né, fosse a primordial no nosso relacionamento, porque a gente começou a vivenciar a palavra de Deus, né? Agora não me lembro onde está, mas... Quando diz assim, quando um cai, é melhor serem 2 do que 1. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. A gente sabe, né, que parece que é mais usado para casamento, né? Ou pode ser amizade, um pode levantar o outro. Mas nós, na nossa fase de namoro, poxa, gente, 6 anos e 10 meses. Imaginem. Tinha momentos difíceis que o Bruno fraquejava. E eu tava lá e falei assim, não, segura a onda aí, irmão. E tinha momentos... que eu fraquejava. Ele falava, irmã Fernanda, fica no Senhor. Te acalma, mulher. A paz do Senhor, vai com Jesus. Isso, vai embora. Tinha época que tinha que ser assim. Agora, se ele não está conectado com Deus, porque assim, os dois estávamos conectados com Deus, sim. Mas tinha o Bruno que tinha que ter a conexão individual dele com Deus, e eu a minha conexão individual com Deus. Porque o dia que o Bruno fraquejasse, eu tinha que estar conectada. E o dia que que eu fraquejar, o Bruno precisava me fortalecer. Então, a gente muitas vezes aprendia isso na fase do namoro, porque quando fosse o casamento, que é uma chave que vira de um dia para o outro, gente. Não dá para a gente querer trazer tudo à tona ao mesmo tempo, porque é um baque muito grande, é muita mudança, é muita responsabilidade. Então, quando a gente, nessa fase solteiro, namorando, se conecta com Deus, a gente proporciona para a nossa vida futura, que é o próximo passo, uma pré-experiência do que a gente tá para viver, que não vai ser fácil, né? Pois é, e aí vem a nossa próxima fase, casamos, glórias a Deus. E aí, o casamento fase lua de mel, sem filhos, só curtir o casamento.
só viver aquilo que Deus planejou para nós e curtir tudo aquilo que Deus tem. Só que, só que não, né? Não é tão simples assim. Lindo é, tá, gente? Bom é, não quero assustar ninguém aqui não. Casem em nome de Jesus, que é bom demais. Os casados concordam comigo aí, dê um amém, glória a Deus. Vou fazer igual você, pastor Maio. Não convenceu muito não. Os casados que concordam comigo, dá um amém, glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Tem que ajudar os jovens a querer casar, gente. Tem que motivar. Casamos e vivemos essa fase, essa primeira fase, né? Casados sem filhos. E aí eu vou pedir, Edson, prepara aí Mateus 7:24. Mateus 7:24. É uma fase que dizem que a gente tem que aproveitar para construir. Agora uma família começa, né? Uma família se inicia. Um casamento feito diante do pai, a família está iniciando. A família Bruno e Fernanda se inicia. E essa fase sem filhos é uma fase também, vou voltar um pouquinho, assim como eu falei para vocês, os jovens, os adolescentes, casais que ainda estão ali sem filhos, também é uma fase de cair dentro na busca do pai, com o pai, com essa conexão para construir alicerces, uma base firme para a sua família, para a construção da sua família, para a sua casa. Todo mundo sabe que o alicerce, né? Aquela preparação que você faz para que os muros sejam levantados em cima do alicerce, onde as colunas são levantadas também, e ali você vai construindo esses muros. Então é a fase ali que você tem que pensar, eu estou nessa fase, casei, minha família começou, então vou construir em Deus alicerces que vão me dar uma base sólida para construir a minha família na presença do Senhor, para quando os meus filhos chegarem, né, eles já estejam num ambiente totalmente conectado com Deus, preparado, cada tijolo, cada parede que foi levantada, a laje que foi colocada, o telhado, tudo foi preparado para os filhos chegarem, e os filhos já vão chegar nesse ambiente, né, mesmo sem sabendo falar, já vai falar assim, opa, aqui tem algo diferente, aqui tem segurança, aqui tem a presença de Deus. Mateus 7:24, tá lá? Vamos ler, vou ler aqui para ler na versão junto, igual todo mundo. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em, será comparado a um homem prudente que edifica a casa sobre a rocha. Ouça, casais, ouçam a palavra de Deus. Busquem o aprendizado da palavra de Deus. Busquem ouvir a voz de Deus para construir estes alicerces de maneira que sua casa fique como a casa edificada na rocha. Uma casa que não se abala por qualquer coisa. Uma casa que o texto segue, né? E veio a chuva, e veio a tempestade, e bateram os ventos, mas ela não se abalou, porque os alicerces foram construídos da maneira correta, firmada na rocha. A gente sabe que essa rocha que a palavra está aqui falando é Jesus, é Deus, é o Espírito Santo, é aquele que pode te guiar para essa construção perfeita da sua família. Prepare esse ambiente, porque a próxima fase que vai vir, que é com os filhos, muda muita coisa. Nós falamos aqui, né, quando estávamos namorando, trabalhando na casa do Senhor, casamos, e nesse início, pastora, sem filho, continuamos com tudo na casa do pai. Foi até mais fácil, porque ele não tinha mais que me levar em casa primeiro, acaba o culto, me leva em casa, namora um pouquinho, chega em casa tarde, a mãe briga porque chegou tarde. Aí não, a gente ia pra casa junto, você? Entendeu? Tudo era até mais fácil nesse sentido, né? A gente já buscava, já vinha construindo essa conexão com o pai, agora estava mais fácil, a gente estava dentro da mesma casa. E continuamos a construir esta conexão com o pai. Só que, como ela falou, não precisava mais sair da igreja, deixa ela em casa, volta para casa. Ia mais cedo para buscar ela em casa, para ir para a igreja. Não, agora juntinho, mão dada, caminhando para a casa do Senhor, buscando essa conexão e construindo aquilo que Deus tinha para nós. Ela estava lembrando lá em casa, né? Como nós éramos ativos ali na igreja onde nós crescemos, né? Que é a Primeira Batista lá em Pavuna, e
era bom demais trabalhar para o Senhor. Ainda tinha, morávamos praticamente do lado da igreja. A igreja aqui, a gente morava no final da rua ali. Então, assim, amor, aí a fase já muda um pouquinho, né? Que amor, eu vou ensaiar, mas eu tenho que ir para casa para correr, para preparar o almoço. Aí eu falei assim, amor, aqui vai esticar um pouquinho. Ah, não tem problema, eu vou sozinha, depois você vai. Ou então tem que chegar mais cedo, né, pastor? Louvor, tem que chegar mais cedo. Amor, vou na frente. Depois ela ia com os meus pais, ia com a minha avó. Tinha companhia, tinha uma facilidade, né, para a gente construir isso. E a gente aproveitou essa fase. Hoje a gente percebe que podia ter aproveitado mais, muito mais, porque a próxima fase com os nossos pequenos, aleluia, glória a Deus, não é fácil. O seu tempo se transforma assim praticamente nada, né? Quem tem aqui sabe como é que é difícil. A Tamara e o Ellison falava que a questão de cuidar, né? Você falou ontem que ficou um tempo só em casa. E aí o Ellison falava assim, pô, tu não fez nada, só ficou em casa. Fica, varão, em casa tu tomando conta das crianças para tu ver se tu dá conta. É um serviço, meu Deus do céu. É coisas que... Então, essa primeira fase, só para terminar, para a gente pular para outra, que o tempo está correndo. E essa primeira fase sem filhos também tem que ser muito aproveitada. Porque hoje, com os nossos pequenos, Deus está nos trazendo um amadurecimento, um entendimento de uma conexão com Deus como a gente nunca teve antes. Não é que seja impossível, fica um pouquinho mais difícil, mas agora a conexão não somos só nós dois, agora a conexão é Fernanda, Bruno, Guilherme e João com o Pai. Só para finalizar essa parte, o que aconteceu quando a gente, como eu disse, eu não tive conexão na infância com Deus. O Bruno foi apresentado, mas ele não tinha uma rotina, como a Tamara falou, de culto no lar, não tinha louvor em casa, assim, não tinha essa conexão na rotina do lar dele. E aí a gente cresceu sendo ativo na igreja, adolescente, jovem, casamos, e a gente era muito ativo na igreja. Só que quando a gente chegava em casa, a gente só ia lá para tomar banho, dormir, entendeu? Comer e fazer outras coisas. Mas o que acontece? A gente tinha dificuldade de se conectar com Deus dentro da nossa casa. Nós não tínhamos hábitos de ler a Bíblia em casa. Nós não fazíamos culto no lar. Entendeu? Isso que a Tamara falou que faz hoje com as crianças dela, que ela também não teve, né? Não teve. Estreou com vocês, né? Já com filhos. Com a gente também. A gente estreou isso com os nossos filhos. Nós não tivemos isso. Eu não sendo da igreja e o Bruno sendo da igreja. Então, muitas vezes nós estamos na igreja, mas nós não trazemos essa realidade da conexão dentro do nosso lar. A gente percebeu isso nessa outra fase, que é a fase já casados com filhos, porque a gente viu a necessidade, porque bate um senso de responsabilidade quando a gente tem filho. Meu Deus, esse mundo, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou ensinar? Aí você começa a consumir conteúdos da internet, comer Bíblia para poder saber como lidar com as adversidades que o mundo apresenta, que devora os nossos filhos, né? E no meio dessa situação onde a gente vivenciava, a gente já começou a procurar, né? Estabelecer umas rotinas aqui, outra ali, nada muito aprofundado, até que veio a pandemia. A pandemia veio e a gente não pôde mais vir para a igreja. Se a gente tinha uma conexão falha dentro da nossa casa com Deus, a igreja era o único lugar onde a gente tinha essa... Bom, agora cheguei na igreja, vamos lá, Deus, vamos lá. Se eu não tenho mais isso, como é que eu ia me conectar? E essa realidade caiu bem no meio da nossa casa. Nós estávamos ali, só nós 4, sem culto, sem poder participar. Tinha muitos cultos online, mas quem está aqui na casa do Senhor sabe o quanto é gostoso estar em comunhão, estar sentindo a atmosfera de louvor que que invade esse lugar. Então a gente começou a ter um baque. Meu Deus, a gente não fazia nada de errado, entendeu? Em casa não precisa fazer coisa errada em casa, mas a gente percebia que se não tiraram a igreja da gente, a gente ficou assim,
E agora, o que a gente faz? A gente ficou perdido. E aí foi então que Deus começou a ministrar no nosso coração, começou a trazer ideias para o Bruno, ideias para mim, para a gente implantar. Eu comecei a consumir muito conteúdo relacionado ao lar, à família, a implantar o reino de Deus dentro da nossa casa, cultivar isso no coração dos nossos filhos. E Deus foi começando a ministrar no meu coração, no coração do Bruno, nos dando estratégias, porque não tinha Serve Kids, não tinha o louvor da igreja, não tinha nada, éramos nós e nós. E aí por isso a nossa família ia ficar desconectada. Tiveram pessoas que deixaram isso acontecer. Quando a pandemia veio, que não podiam vir mais para a igreja, se desconectaram totalmente. Na verdade, é porque talvez não tinha tanta conexão assim. A prova é de que muitos não voltaram. Mas nessa fase foi crucial, queridos. Deus começou a ministrar no coração da gente de forma assim explícita: faça dessa forma, né? Eu trouxe aqui algumas mensagens no culto da família, quem acompanha, coisas que Deus foi nos dando ao longo desse tempo, né? Deus foi mostrando a questão da oração. Há muitos anos atrás eu recebi um esquema de oração de 30 dias para orar pelos filhos. 31 dias, né? Um mês, 31 dias. No dia 1, você ora pelo assunto tal. Eu achei fantástico aquilo. Aí mandei para minha lista do Zap na ocasião. Aí as minhas amigas: nossa, que bênção, eu vou fazer, não sei o que. Eu mesma não fiz naquela ocasião, há anos atrás. E aí Deus me fez trazer a memória. Porque muitas vezes a gente vai orar em família, orar: abençoa meu pai, abençoa minha mãe, me dá saúde, me dá um emprego. Aquela oração como que fosse uma reza repetitiva. Parece que falta combustível para a gente fazer orações mais explícitas, mais direcionadas. E conforme Deus vai nos dando essas orientações, como essa lista de dias exato para orar, Deus foi me mostrando: ó, ora por isso, mas ora na frente deles. Porque se você ora em secreto, ora só com o Bruno, vai ter efeito, com certeza. Mas Deus foi nos mostrando o efeito que surtia quando a gente orava por eles na frente deles. Era assim, um exemplo. Eu oro para que nesse dia 5 que Deus faça com que meus filhos sejam obedientes. Então eu orava: Senhor, traz obediência para a vida do Guilherme. Ele ali ouvindo, que ele seja um menino obediente. Porque sim, queridos, eu estava ali mostrando as minhas intenções para com ele, eu estava mostrando as intenções de Deus para com ele, e ele estava tendo ali uma experiência de saber o que Deus esperava dele. Porque quando a gente não faz essa ponte, na infância, os nossos filhos não vão ler a palavra e interpretar como nós interpretamos. Então é como se a gente estivesse lendo a Bíblia ali para ele. E até nesse esquema tem um versículo sugerido que tem a ver com o pedido. Então eu falava: assim como a tua palavra diz que os filhos precisam obedecer aos seus pais, para que eles tenham vida longa na terra, que o Senhor faça o Guilherme obediente. E ele lá ouvindo. Então Deus foi dando estratégias como essas para a gente implantar. Porque, como eu disse, não sabia ler na ocasião. Então nós éramos a Bíblia falada para ele ter uma ponte para se conectar com Deus. E Deus foi nos dando as estratégias, né? Como as orações cada dia da semana, né, amor? Também. Isso, Deus foi mostrando para mim e para Nanda quanto era importante essa conexão, né? E ela falou que ela começou a se alimentar de muitas coisas, como eu falei lá no início, usando a ferramenta que a gente passou a ter, né? A partir da pandemia, isso aqui virou uma ferramenta com muita coisa ruim, infelizmente, mas também tem tanta coisa boa que você pode conectar para aprender e se conectar com o Pai. Então, nós fomos fazendo isso, começamos a orar e Deus me deu uma estratégia. Falei assim: nós vamos orar. Todos os dias nós oramos por nós, nossa família, todos os dias pelos nossos filhos. Mas eu falei: mas nós vamos colocar um propósito de oração todos os dias. Domingo, nós oramos pelo nosso ministério. Segunda, nós oramos pelos nossos filhos. É específico, filhos. Na terça-feira, nós oramos por famílias. Nessa caixinha aqui tem uma lista com várias famílias, vários coraçõezinhos com famílias, né? E a gente pega esses coraçõezinhos aqui toda terça. A gente pega e eu falo: ou o Gui ou o João, pega um aqui, filho. É sorteio. É Deus usando a mão do Gui ou do João. Pega, sai um casal lá.
Aí a gente manda a foto pro casal e fala assim, ó, durante toda esta semana, até a próxima terça-feira, nós estamos orando por vocês. Mas toda terça, por todo mundo que está nessa lista aqui. Todos que Deus vem colocando no nosso coração, cada vez aumenta, a gente vai escrever na lápis, aí faz no computador, e daqui a pouco escreve mais a lápis e vai aumentando até que vire um livro, e o Senhor nos abençoe para ter 3 horas de oração só por família, e que seja, se o Senhor tiver que fazer assim, que vai fazer. Mas toda terça a gente ora por essa lista, e aí a partir dessa terça que a gente escolhe um casal, vai orando a semana toda por esta família. Na quarta-feira a gente ora pelo MIAF, especificamente pelo MIAF. Na quinta-feira a gente ora pelo Brasil e pelos nossos governantes. Na sexta-feira nós oramos pelas igrejas e pelos pastores. Todas que nós conhecemos, pastores que nós conhecemos, igrejas que nós conhecemos, a nossa primeira da lista, e aí assim a gente vai seguindo. E a gente estende, Senhor, são todos os pastores e pastoras na face da terra. Todas as igrejas na face da terra. E no sábado a gente ora pelos nossos sonhos e os nossos projetos que nós temos, colocando eles diante de Deus. Então, Deus foi nos dando essas estratégias e que Ele, a partir de agora, já comece a fervilhar a tua mente. Estou vendo que a da Janaína está fervilhando. Para que você construa essas estratégias de conexões da tua família inteira agora. Agora nós estamos falando da fase completa, né? De pais e filhos, dessa conexão com o Pai. Uma que nós estamos trabalhando ainda, porque nós não tínhamos a mesa. Sentar à mesa, todos juntos, para a refeição, sem TV ligada, sem celular ligado. Difícil aí pra gente. É difícil. Nós estamos em construção nisso, mas estamos conseguindo. A gente desliga a televisão, o João chora. Eu quero meu canal, eu quero ver de mais em ação, eu quero ver Peppa Pig. O Guilherme já não está reclamando tanto, mas o João ainda reclama. Mas nós estamos tentando construir. E a gente percebeu que a gente conseguiu até nos primeiros dias, pastora Carla. A gente desliga, senta, aí fica lá almoçando, um olhando para a cara do outro. O que adianta? Aí, amor, como é que a gente faz? A gente puxa um assunto. Só que eles são crianças, ainda não tem aquele negócio, aquele diálogo. Já sei, amor. Então, Gui, fala um personagem da Bíblia aí que você gosta. Aí ele falou, ó, tá aqui na Bíblia, no livro tal, capítulo tal. E aí eu leio o capítulo. E aí, filho, e aí a gente começa a conversar, e comendo. Aí a gente começa a conversar sobre aquele personagem, sobre aquele capítulo da Bíblia. E aí quando a gente cansa, almoçou, já está na sobremesa, pastor, parou de falar, o que? Continua, pai, está muito legal. E a gente, meu Deus do céu, quanto tempo a gente perdeu em não fazer isso? Né? Então, se você sentou à mesa, tem família que tem assunto? Vamos conversar. Não tem assunto? Pega a Bíblia e insere um assunto no seu almoço, insere um assunto na sua janta, mas vai construindo isso. Repito, eu e Nanda não estamos conseguindo ainda. Tem dia que a gente não aguenta o choro do João. Tá bom, bota a Peppa Pig para esse menino comer, porque senão ele não come. Essa porquinha abençoada de Jesus, vamos lá. Ele tem que ir para a escola, ele tem que correr. A gente sabe que não é fácil, mas eu costumo dizer isso, só a sua tentativa de fazer essa conexão melhor com o Pai dentro da sua família, já move o coração de Deus e as coisas já começam a mudar dentro da sua casa. Não, muda tanto que assim, a gente vê os impactos no Guilherme, que já é maior. O João vai demorar um pouquinho ainda pra gente ver, mas o Guilherme, ele dorme no final de semana na casa da frente, né, que é a casa da tia. E aí ele vai pra lá, todo animado, sexta-feira, sexta para sábado, de sábado para domingo ele dorme lá. Aí ele vai na sexta-feira, hoje é dia de orar, por quem mesmo? Ah, tá, pastores e igrejas. Aí ele vai e a tia fala que ele chega lá e ora. No dia seguinte, ele sabe que ele vai orar no sábado pelos nossos sonhos e projetos. E ontem a gente estava conversando, antes da oração, que era sábado, eu falei, filho, porque a gente sempre ora por coisas que a gente quer, materiais. Coisas materiais. E aí Deus nos tocou no seguinte sentido, de que vale, né, nós alcançarmos tudo de material que nós desejamos,
e no meio do caminho, no meio dessa trajetória, a gente perder a nossa família. Porque o que de fato o Senhor vai chegar para o Bruno naquele grande dia e para cada chefe de família naquele grande dia e dizer, vai ser: cadê a família que eu te dei? Então, nas nossas orações, a gente incluiu a seguinte temática no dia dos nossos sonhos e projetos. Senhor, nós queremos a nossa casa própria, nós queremos isso, aí faz a lista. Mas que nada disso venha roubar, venha tirar de nós, que naquele grande dia a gente possa apresentar a nossa família perante o Senhor, que a gente nunca venha se afastar, que a gente não perca contato com os nossos filhos, que a gente não perca conexão contigo por causa de nada material. Porque é engraçado, né? Quando a gente cresce e forma a nossa família, a gente pensa: eu vou dar para o meu filho tudo que eu não tive. A gente está falando de coisas materiais. Dificilmente a gente faz essa reflexão pensando nas coisas espirituais. Então ontem a gente conversava sobre isso, a gente falou: engraçado, né? Eu nunca falei assim: o que eu não tive na minha infância de presença de Deus eu vou dar para o meu filho. A gente fala: eu não tive, eu não tenho menina, né? Mas assim, um exemplo: eu não tive Barbie, mas eu vou encher minha filha de Barbie. Bruno, eu não tive o carrinho tal, mas eu vou encher. Não, a gente não faz isso no lado espiritual, a gente só fala isso na questão material. E Deus nos tocou ontem na nossa oração de sonhos e projetos, e a gente explicou para o guia: você pode querer tudo, filho, mas se tudo isso que você está querendo te tirar da presença de Deus, romper a conexão que você tem com Deus, não vale a pena. A gente falou isso para ele ontem. Me fez lembrar aqui, para a gente encerrar, para não vamos abusar. E me fez lembrar quando uma vez eu estava orando, e a gente pensa muito nessas horas nos bens materiais que a gente quer dar aos nossos filhos, e eu via o Gui super empolgado vendo a Disney na internet, né, pastor? Vendo aquele parque dos dinossauros. Todo mundo, quem conhece o Gui sabe, já passou, né? A fase passou, mas como ele era apaixonado por dinossauro, e ele via o Jurassic Park da Disney, ele: pai, eu quero ir lá, pai, é muito legal, pelo amor de Deus, me leva lá, por favor, me leva lá, por favor, me leva lá. E um dia eu chorei, orando, eu chorei, que eu falei: Senhor, tá tão distante isso, eu não sei quando eu vou conseguir. Talvez quando eu consiga, ele nem liga mais para dinossauro, como já acontece, ele nem liga mais para dinossauro. Mas aí foi tão lindo, queridos, que Deus falou assim comigo: meu filho, que o seu maior sonho não seja levar ele para Disney. Nesse dia que eu chorava aos pés do Senhor, Deus falou comigo: que o seu maior sonho não seja levar ele para Disney, que o seu maior sonho seja ver os teus filhos no meu altar. E a partir dali, eu entendi o que Deus queria, qual era a minha missão, e eu nunca mais chorei porque eu não posso dar algum bem material pelo meu filho. Mas eu vou chorar muito se eu não vê-lo aqui no altar fazendo a obra do Senhor. Esse é o meu maior sonho hoje. E que seja o seu maior sonho também. Porque depois, só para citar, né, irmão, já que a gente anotou, não deixar de falar. Aí vem a fase que meu pai e minha mãe estão vivendo, que o diácono Sérgio e a Jaciara estão vivendo. Que fase, Bruno? Os filhos foram, casaram. Agora é hora de curtir, de ser avô, de ser avó. E como é que fica essa conexão, Sérgio? Agora é hora de aproveitar. Vamos nos conectar e encerrar a carreira com excelência, não é verdade? É hora de conectar com o Pai e encerrar a carreira com excelência. Poder dizer como Paulo, né? Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Amém? Queridos, pastor, só porque o meu pai pediu e eu esqueci. Rapidinho. Depois de tanta insistência do nosso pastor Flávio, depois de alguns anos a gente obedeceu. Esse aqui é o livro Não Troque Seu Casamento. Seu casamento tem conserto. É o livro do testemunho do pastor Edmilson, do pastor Adé, da nossa família. Pastor, esse aqui vai entrar no sorteio também, tá? E... só um, pai? Tem mais? Vamos sortear mais um? 2. 3. Nós vamos sortear 3. Mas quem quiser, quem quiser, tem mais conosco aí. Se você quiser abençoar o ministério e abençoar a vida de alguém, você pode fazer.
Tá? Então, queridos, vamos lá, fechando aqui. Pastor, como é que será que está a conexão, a sua conexão com Deus? Ainda está na era da discada? Da fibra ótica, analógica? Leandro, que entende mais, qual que a gente está agora? 5G? 50G? 5G. Qual é a tua conexão? Está na discada? Conexão da tua família com o pai, discada ou está na 5G? Avalia aí, qual é o nível? 1G, 2G, 3G, 4G, discada. Avalia aí, pensa nisso e vamos melhorar essa conexão com Deus. Amém? Quer falar mais alguma coisa? Sempre quero, né? Sempre mas quero, pastor. Já deu. Eu já vou passar pro pastor, hein? Não, já deu. Já fez a consideração. Deus abençoe Fernando e Bruna. Vamos aplaudir o Senhor pela vida deles. Bênção. Bênção. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe você que está em casa. Fiquem na paz. Você que está em casa, lembrando que dia 25 e 26 de junho, nosso encontro com Deus, não perca de junho. Deus abençoe, fique na paz. Meia-noite, oração da fé.